Eu me deparei com um problema bem interessante de sistema de equações nesse fórum aqui, PR2. Então vamos entender do que se trata o problema. Encontre as triplas de números reais ABC, tais que satisfazem esse sistema de equações, e o enunciado coloca como sugestão tomar ABC como as raízes de um polinômio desse tipo aqui. Num primeiro momento, essa sugestão ela pode parecer um pouco distante da proposta do exercício, mas sem ela o nosso trabalho seria muito laborioso. Por essa razão é que a gente vai acatar a sugestão do enunciado, até porque muitas das vezes a sugestão é já uma dica do que você vai ter que fazer quando a coisa apertar. Mas eu vou utilizar essa sugestão só bem no final da resolução. Então, vamos partir para a solução. Eu copiei e fiz a transcrição do sistema de equações do slide anterior para cá. E aqui a gente precisa lembrar desse fato matemático, dessa fatoração, né? O que é a soma dos quadrados? É o quadrado da soma de três números, x, y, z, subtraído de duas vezes o produto 2 a 2 desses três números. Então, a gente pode notar que esse fato, essa fatoração vai ser utilizada por conta de como as duas primeiras equações foram construídas, né? E aqui eu só estou dizendo que S2 é A2 mais B2 mais C2, que é uma coisa que a gente já tem. S2 é igual a 9 e da mesma forma S4 segue a mesma linha de raciocínio com expoente 4, né? Então, tenha em mente que essas duas variáveis elas são uma forma mais sincopada de designar essa soma de quadrados e essa soma de números elevados à quarta, só para não ficar carregando essa escrita muito extensa. E, seguindo a mesma linha de raciocínio, o nosso S é simplesmente a soma desses três números ABC, e eu ocultei aqui o índice 1, né? Porque, enfim, não faz tanta diferença. E aí, a pergunta que vem é, como eu posso escrever S2, que é a soma dos quadrados, em função de S? É dessa forma. De certa forma, está escrito em função de S, porque o produto 2 a 2 aqui não é facilmente escrito em função de S. Mas se você tomar quadrado de S e subtrair dele duas vezes o produto 2 a 2, você vai chegar em S2. Qual a conexão desse slide para esse outro slide? É justamente essa aqui. O que eu quero é utilizar essa fatoração para os dois casos aqui, para as duas primeiras equações, né? De modo que eu vou conseguir relacionar a soma desses números A, B, C na primeira potência. Então, aqui a gente já conseguiu relacionar de certa forma S2 com a soma S. E eu vou definir um P aqui como sendo esse produto 2 a 2. Então, P nada mais nada menos é aqui AB mais BC mais AC. E, portanto, S2 fica S quadrado menos 2P. Agora, o que é o S à quarta em função das coisas que a gente já tem? Se você aplicar a mesma linha de raciocínio, é basicamente isso aqui. S4 é S2 ao quadrado menos duas vezes o produto 2 a 2, só que como o S2 ele é a soma dos quadrados, quando você eleva ele ao quadrado, para você obter o S4, você vai ter que retirar essa parcela aqui, que nada mais nada menos é a parcela o dobro do produto 2 a 2. Só que como cada termo aqui do S2 já está elevado ao quadrado, esse produto 2 a 2, agora na perspectiva do S4 em relação ao S2, ele vai ficar ao quadrado. Então, por essa razão, vai ficar AB ao quadrado, mais BC ao quadrado, mais AC ao quadrado. E aí vem a pergunta, o que é AB ao quadrado, mais BC ao quadrado, mais AC ao quadrado? É AB mais BC mais AC ao quadrado, menos
o produto 2 a 2 de novo. Só que o produto 2 a 2 vai ser, por exemplo, se a gente pegar esses dois primeiros, AB e BC, vai ficar AB ao quadrado C. E assim por diante, você fazendo um 3 escolhe 2 aí desses números. E você pode ver que vai dar para fatorar. Você vai conseguir colocar o ABC em evidência como fator comum. E aí, primeiro, você escreve de novo a soma do produto 2 a 2 ao quadrado e subtrai dessa soma esse valor aqui. E, portanto, eu vou substituir isso que a gente acabou de encontrar aqui, no S4 é igual a S2 ao quadrado menos 2 vezes o produto 2 a 2. Antes disso é bom escrever essa expressão de uma forma mais resumida, né? Que nada mais nada menos é que a soma dos produtos 2 a 2 ao quadrado menos 2ABC vezes S. Porque S, eu tinha definido que S é simplesmente A mais B mais C, né? E, portanto, vou substituir essa expressão aqui lá na primeira equação desse slide e a gente fica com essa forma um pouco mais melhorada, né? Quer dizer, o que é AB mais BC mais AC mesmo? É P. E o que a gente está fazendo aqui é levar P ao quadrado. Só que aqui você está fazendo a subtração de toda essa expressão aqui vezes 2. Então vai ficar menos 2P ao quadrado mais 4ABC vezes S. Então, a gente consegue fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a gente já tem. O enunciado dá para você isso aqui, né? S2, S4 e o produto dos três números que você quer achar. ABC é igual a menos 4. E a gente desenvolveu aí o que é S4, em função das coisas que a gente foi evocando. E o S2 é a mesma coisa. Opa. E também eu defini que S nada mais é que A mais B mais C. E o P é o produto 2 a 2 desses três números. E aí, a gente consegue fazer esse sistema. Como que eu faço esse sistema? Bom, S4 eu posso substituir toda essa expressão que eu encontrei nessa linha aqui. E o S2 a gente já sabe que é 81, né? S2 ao quadrado, aliás. Porque S2 é 9. Então eu vou substituir aqui essa linha S4 igual a 33, ela fica assim agora. 33 é igual a S2 ao quadrado, 81 menos 2P2 mais 4ABC vezes S. Só que o que é o ABC? O ABC já está descrito aqui e ele é menos 4. Então, vai ficar menos 4 vezes 4, que é menos 16. A mesma coisa eu faço para essa equação do S2. Eu vou substituir o que eu encontrei de S2 aqui no lugar de S2. E aí você fica com esse sistema de equações que, a princípio, pode parecer que ele vai ser insolúvel, digamos assim. Mas, na verdade, não. Ele vai cair em várias equações triviais de serem resolvidas a nível de ensino médio. A minha estratégia aqui, para facilitar a vida, vai ser isolar o P a partir dessa segunda equação desse sistema e escrever ele em função de S. E aí você faz uma manipulação algébrica bem trivial aqui e chega a essa conclusão, que P é S² menos 9 sobre 2. E aí, o próximo passo, naturalmente, é substituir essa informação na primeira equação. E aí eu só vou substituir o P e elevar ao quadrado nessa primeira equação. Então vai ficar 33, 81 menos isso aqui, P menos 2 vezes o P ao quadrado menos 16S. Eu fiz um pouco aqui de desenvolvimento na hora de elevar o P ao quadrado e multiplicar ele por menos 2, mas essencialmente é isso que você vai obter se você substituir P lá na primeira equação desse segundo sistema. E o que a gente precisa fazer agora, evidentemente, é desenvolver essa equação e resolver na variável S, né? É óbvio, né? Vai aparecer uma equação de quarto grau, mas não se assuste, porque você vai conseguir usar o método de Brio-Ruffini facilmente para fazer o decréscimo do grau desse polinômio em S. Então, eu só fiz a transcrição novamente da última equação, e agora você precisa fazer o mínimo aí de desenvolvimento, e essa etapa é mais braçal mesmo, não tem muito o que explicar. Você vai desenvolvendo, vai coadunando os termos correspondentes a cada coeficiente de S, juntamente com seus expoentes.
E, por fim, você vai conseguir chegar a essa constatação aqui. Como que você chega a essa constatação, né? Para não ficar tão jogado. Olha, S2 aqui, esse primeiro parêntese, par de parênteses, S2 menos 9 elevado ao quadrado, você tem que concordar comigo que é isso aqui, né? Você pega a diferença de quadrados e está elevando ela ao quadrado. Como que eu me livrei desse 2 aqui no denominador? Eu multipliquei toda a equação por 2. Então, pode ver até que quando eu faço a multiplicação da equação por 2, vai surgir um 2 vezes esse 16. Só que esse 16 ele pode ser aglutinado junto com esse 48 de alguma forma. Quer dizer, você encontra que o fator comum aqui, a ser posto em evidência, é o próprio 16, porque 16 vezes 3 é 48. E aí, com esse sinal de menos, você faz a correção e tudo certo. E por isso que fica 2 vezes 16 vezes esse termo em parênteses aqui, porque ele é justamente aquilo que sobra depois que você põe em evidência o fator comum, no caso 16. Então, como eu disse anteriormente, essa equação de quarto grau, você vai conseguir resolver ela num primeiro momento, simplesmente por fazer agrupamento aí de fatores em comum, aliás. Que no caso aqui é o S-3. Então você vai pôr S-3 em evidência e vai obter essa equação aqui. E agora você tem um problema de resolver essa expressão que está dentro dos brackets, e é uma equação de terceiro grau, que também pode, num primeiro momento, assustar, mas não é nada aterrorizante. Então vamos resolver, eu só fiz a transcrição para esse próximo slide de tudo que a gente tem, e no caso é só um polinômio em S. E agora eu vou estar focado em resolver essa equação, esse polinômio, igualar ele a zero. E é um polinômio de terceiro grau, porque esse monômio aqui ele já está fatorado mais do que o suficiente para a gente conseguir derivar aqui uma resposta. Então eu vou focar nessa expressão que está dentro dos brackets. Certo, igualando ela a zero, para a gente encontrar as demais raízes, caso elas sejam reais, a gente chega nessa conclusão. E vamos ter de desenvolver essa expressão aqui e torcer para que o Brio-Ruffini seja fácil de ser aplicado. Então eu só fiz o desenvolvimento, né? O thought process disso aqui foi eu fazer a diferença de quadrados num primeiro momento e depois multiplicar por S mais 3, a diferença de quadrados. Depois eu faço a multiplicação desse termo aqui e obtenho essa equação. Nenhum problema em chegar nisso aqui, é bem trivial. Agora você só precisa enxergar as raízes autoevidentes que tornam isso aqui verdadeiro. Quer dizer, quando eu substituir um valor de S, ele vai ser zero. E aqui você vê que o 1 é a primeira coisa que vem à sua mente, porque a soma dos coeficientes desse polinômio é zero. E, portanto, você pode colocar o 1 como raiz que vai dar tudo certo. E é a partir dele que a gente vai iniciar o algoritmo de Brio-Ruffini. E eu não vou aplicar aqui o algoritmo porque ele toma muito espaço e ele é desnecessário. Você vai ter que fazer aí com seu lápis e papel. Mas aplicando o algoritmo de Brio-Ruffini, como a gente tem um polinômio de grau 3, você aplica ele uma vez com aquela raiz que eu disse que é autoevidente, que no caso é o 1, você vai chegar a esse produto de fatores aqui. No caso, de terceiro grau, a gente consegue um polinômio de segundo grau, que a gente consegue tranquilamente resolver. No caso, ele é tão fácil de ser resolvido que você já consegue identificar as raízes dele e escrever esse polinômio já em função das raízes, que no caso, uma das raízes é o menos 5, que está descrito por esse monômio, e uma outra raiz é 1, que está descrito por esse outro monômio. E no caso, aqui eu vejo que eu cometi um pequeno deslize, porque na verdade era para estar um dos monômios que a gente tinha... Ah não, na verdade eu tô resolvendo essa equação e portanto essa solução aqui não deve constar na resposta. Bom, de fato. Então, acontece que a raiz 1, de fato, tem multiplicidade 2, ou seja, ela aparece duas vezes como a raiz desse termo aqui. Então,
As raízes dessa equação de terceiro grau são menos 5 e 1. O 1 repete, então ela é uma raiz dupla. Beleza. Só reescrever então como fica a solução dessa equação quártica aqui, dessa equação de quarto grau. E de fato, a gente é só tomar as raízes desse polinômio de terceiro grau e juntar com a raiz lá que a gente já tinha colocado via fator comum. E com isso você já tem todos os valores possíveis de S, né? Todos os valores inclusive são reais. E a gente conseguiu descobrir qual é o valor de A mais B mais C. E agora que a gente já tem todos os valores possíveis de S, você encontra os valores correspondentes de P. É só você colocar cada valor de S que você encontrou aqui. No caso, a gente encontrou o menos 5, o 1 e o 3. Então, são 3 valores que você vai ter para o P. Retomando aqui os valores que eu encontrei para S, e aí você substitui. E quando você colocar 5, você vai obter 8. Quando você colocar os S igual a 1, você vai obter um menos 4. E quando você plugar S igual a 3 aqui, você obtém que P é igual a 0. Com isso, você já descobriu tudo o que você precisa para finalizar o problema. Aquele polinômio que o enunciado sugere você utilizar para encontrar os valores ABC, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Como assim? É um polinômio delta, essa letra grega aqui é o delta minúsculo. Então é um polinômio delta de x, cujas raízes são A, B e C. Então eu estou dizendo para você, eu inventei esse polinômio, e é um polinômio específico, porque ele tem como raízes justamente os valores que eu estou buscando. E aí como que a gente pode escrever esse polinômio de uma maneira mais eficiente? Como que eu sei que o coeficiente dele aqui é menos S, ou seja, é menos a soma dessas raízes, A, B, C. Ora, porque quando você aplica lá aquelas expressões de girar ou girar, você vai dizer que esse coeficiente dividido pelo coeficiente que acompanha o termo, o x de maior grau, é menos a soma das raízes. Então é aquela história, né? Menos b sobre a é igual à soma das raízes. Só que aí o que eu fiz aqui, já que esse polinômio ele tem esse coeficiente dominante igual a 1, você simplesmente diz que aqui é menos s. E o que você está dizendo a partir das expressões de girar é que a soma das raízes é igual à soma das raízes. Porque se você fizer menos s sobre 1, menos o menos s sobre 1 vai dar s. E s é igual justamente à soma das raízes, que no caso é a mais b mais c. E a mesma coisa aqui. Por exemplo, o que eu disse que o P é? O P nada mais é que o produto 2 a 2 dessas 3 raízes, A, B, C. E quando você aplicar as relações de girar, você vai observar que, de fato, P sobre 1 é igual ao produto 2 a 2 dessas 3 raízes. E, por fim, o produto dessas 3 raízes, menos o menos produto dessas 3 raízes, é o produto dessas 3 raízes. Então, isso aqui, basicamente, está dizendo para você o óbvio, né? Não tem nada demais nessa escrita que eu coloco aqui. Agora, como a gente já encontrou os possíveis valores de S e os possíveis valores correspondentes de P para cada S, você vai montar 3 polinômios deltas. E lembrando, é claro que, como o ABC é menos 4, menos com menos vai dar mais. E aí você utiliza todas as informações que já foram encontradas até agora, com os pares correspondentes, né? Quando S é menos 5, P é igual a 8. Quando S é igual a 1, P é menos 4. E quando S é igual a 3, P é 0. Você vai utilizar esses 3 pares, S e P, para montar 3 polinômios delta. No caso, o primeiro, eu estou utilizando que S é igual a menos 5. Aí eu substituo aqui, faço a correção do sinal. E o P é a mesma coisa. E vou montando todos os polinômios que eu tenho direito aí. E para que eles servem? Como eu disse no início desse slide, eles vão servir justamente para você encontrar as raízes de cada
de cada polinômio. Só que no caso, as raízes desses 3 polinômios são justamente os possíveis valores, as possíveis trincas A, B e C que a gente pode estar formando a partir daquele sistema de equações do enunciado. Então, essencialmente, o que eu preciso fazer agora é igualar cada um desses polinômios a zero e extrair as raízes desses polinômios. E eu vou fazer isso para cada um. No caso, vamos começar pelo delta 1. Então, delta 1 igual a zero, você vai cair nisso aqui. Retoma a equação do slide anterior em relação a delta 1 e você vai chegar a essa conclusão. Novamente, você vai testar, se utilizar do teorema das raízes racionais para chutar, essencialmente, raízes que podem ser efetivas, né? E no caso, vamos ver qual que eu coloquei. O menos 1. Se você colocar o menos 1 nesse polinômio, ele vai dar zero, né? Você pode ver que plugando o menos 1 aqui vai ficar... Esse termo vai ficar 4 e esse termo aqui vai ficar menos 4. 4 menos 4 dá zero. E aí você aplica o algoritmo de Brillouin-Ruffini para descer o grau de 3 para 2 e você vai conseguir, evidentemente, resolver isso aqui. Você aplica esse mesmo método para os outros polinômios delta. Então, delta 2, a mesma coisa. Estou vendo aqui que uma das possíveis raízes é o 1. Aí você aplica lá no algoritmo de Brillouin-Ruffini e dá prosseguimento da mesma forma que foi dado no delta 1. E aí você chega a essa expressão. E por fim, o delta 3, mesmo procedimento, facinho também, você vai conseguir aplicar o teorema de Brillouin-Ruffini. E com isso, para resumir, a gente encontrou como raízes de cada um desses 3 polinômios essas aqui. E como não há nenhuma restrição de ordem, de nada em relação a essas trincas de reais ABC, você poderia simplesmente deixar assim, porque dessa forma você já tem todas as possibilidades aí de conjuntos ABC reais que satisfazem aquela condição intrínseca, né, do sistema do enunciado, o primeiro slide, aliás, o segundo. E com isso você vai ter, por exemplo, aqui no delta 1, como as raízes desse polinômio são os números ABC, você poderia brincar, né? E você poderia dizer, por exemplo, eu vou dizer que o A é igual ao C, portanto A e C valem menos 2 e o B vale menos 1. Só que como não tem nenhuma restrição, não dá para você ficar arbitrando que variável vai receber que valor. Idem para as próximas duas equações, para os dois polinômios. Mas o ponto é, você encontrou todas as trincas possíveis que satisfazem aquele problema inicial. Então, eu vou voltar aqui. Você encontrou com aquele último slide todos os valores ABC, todas as triplas de números reais ABC, tais que satisfazem esse sistema de equações. Eu acho que é isso, não tem mais nada para comentar, é um problema interessante, mas que não requer nada que esteja fora do ensino médio.